no que toca às normas gerais, nós temos a previsão do artigo 51, inciso 1º. É contribuinte do IPI o importador ou quem a lei equiparar. E é importante, nesse ponto, ressaltar que a Lei 4.502, em seu artigo 4º, inciso 1º, equiparou o importador a estabelecimento produtor para efeito da incidência da exação em tela em discussão. E é justamente em torno da sujeição passiva que nós temos uma grande quantidade de demandas de discussões judiciais em face da Fazenda Nacional, a sua grande maioria tendo a cobrança do IPI na importação promovida por pessoa natural como o grande questionamento. Em que pese tal discussão aparentar a muito superada, esgotada, na subseção judiciária de Curitiba, eu creio que desde setembro de 2011, nós temos já cerca de 2 dezenas de sentenças que reconhecem a validade da cobrança do IPI na importação promovida por pessoa natural. Tais decisões têm invocado como fundamento o posicionamento atual do Pleno do STF quanto à interpretação do princípio da não cumulatividade. Pela relevância desse entendimento e das decisões mencionadas, aí cabe um detalhamento. No entanto, é preciso fazer um breve histórico de como se deu no STF a discussão em torno da incidência do IPI e do ICMS na importação promovida por pessoa natural, por pessoa física. A discussão exige ainda relembrar um importante conceito aplicável internacionalmente, tanto às exportações quanto às importações. As exportações são sempre desoneradas, não são tributadas, ao passo que as importações são sempre tributadas, tal e qual os produtos e serviços nacionais. Trata-se de uma questão de isonomia e que é vital ao crescimento de qualquer nação. Desse modo, a cobrança tanto do ICMS quanto do IPI na importação, no ingresso de produtos estrangeiros em território nacional, é comum, é normal, necessária. Entretanto, tais exações gozam do predicado da não cumulatividade. E, em razão disto, alguns importadores, algumas pessoas físicas que traziam produtos do exterior para uso pessoal, passaram a questionar a validade da cobrança destes tributos por ocasião do despacho aduaneiro, sob a alegação de violação à não cumulatividade, dado que, na hipótese, seria impossível a elas recuperar o valor dos tributos pagos, os tributos não cumulativos, obviamente, quando do ingresso do produto em território nacional. Tal tema foi objeto de apreciação pelo plenário do STF em 1999, no recurso extraordinário 203075, o qual acabou por afastar a incidência do ICMS na importação onde figura a pessoa natural como importador. Esse julgado tem grande relevância, pois ele é tratado pelo STF em decisões posteriores como caso líder para a matéria. À época, o plenário da Corte Suprema alinhou como razões de decidir os seguintes argumentos. Primeiro argumento, alinhado pelo STF em 99. A incidência do ICMS válida exige a existência de uma operação de natureza mercantil. Isso não se verificaria na hipótese de uma importação para consumo próprio. O segundo argumento é o de que a pessoa natural não possui estabelecimento, mas sim domicílio ou residência. E o terceiro é aquele já mencionado, o de que a impossibilidade da pessoa natural em recuperar ou aproveitar os créditos dos tributos não cumulativos pagos por ocasião do despacho aduaneiro implicaria violação à não cumulatividade. Tal entendimento do STF, obviamente válido para o ICMS antes da emenda constitucional número 33 de 2001, sofreu algumas críticas doutrinárias. Dentre elas, eu destaco
a posição do Dr. André Mendes Moreira na obra A Não Cumulatividade dos Tributos. Nela, o Dr. Mendes Moreira tece uma série de considerações em relação ao recurso extraordinário 203075. Dentre essas considerações, eu destaco duas. A de que a qualificação de mercadoria se dá sempre do ponto de vista do alienante, nunca do adquirente. E que, a prevalecer o entendimento do recurso extraordinário 203075, mesmo as compras de bens no mercado nacional para consumo próprio passariam ao largo da incidência do ICMS e do IPI. A segunda consideração do Dr. Mendes Moreira, que eu gostaria de destacar, e que se pode extrair da sua obra, diz respeito ao conceito de tributação indireta, a translação do ônus fiscal ao consumidor final, ao contribuinte de fato. Quando nós aplicamos à pessoa natural o mesmo tratamento dado ao produtor e ao comerciante, no que diz respeito ao direito de crédito dos tributos não cumulativos, nós temos uma ruptura com o próprio sistema da não cumulatividade, pois, nesse caso, ninguém, em definitivo, arcaria com o ônus da tributação. É uma ruptura com a própria lógica. Não obstante essas críticas doutrinárias, em 2006, a segunda turma do STF estendeu ao IPI parte da argumentação do entendimento contido no recurso extraordinário 203075. Mais especificamente, o entendimento de como se deveria aplicar à pessoa natural, que importa, o princípio da não cumulatividade. Isso está expresso, de forma literal, na decisão relativa ao agravo regimental no recurso extraordinário 255682. O agravo foi interposto pela União. Na decisão em questão, a segunda turma, além de circunscrever a decisão de dispensar o IPI na espécie de importação mencionada ao princípio da não cumulatividade, ainda manifestou o entendimento de que o regime constitucional do IPI, ele não pressupõe, ele não exige de maneira alguma que as operações tributáveis estejam subordinadas ou vinculadas à atividade empresarial do empresário. Tal aspecto dessa decisão tem grande relevância por duas razões principais. A primeira é que afasta a possibilidade de entendimento de que o IPI não seria devido em qualquer espécie de importação, mesmo aquelas promovidas por pessoa jurídica, sob a alegação de que o processo produtivo se encontra no exterior. A segunda razão de relevância diz respeito a que a posição, o entendimento da segunda turma do STF aparentemente afasta a aplicabilidade de uma decisão, afasta em parte a aplicabilidade de uma decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o recurso especial 848339. Em tal julgamento, a primeira turma manifestou o entendimento de que o IPI não seria devido na importação para consumo próprio, pois aí não se configura uma operação mercantil. É evidente o descompasso, a divergência da posição da primeira turma do STJ em relação à interpretação dada aos dispositivos constitucionais pertinentes pela segunda turma do STF.